Há pouco a gente está falando agora sobre o mercado da publicidade e da propaganda. Nesse meio, o discurso e a imagem, que são, na verdade, a alma do negócio, quando o assunto é em família. E está em jogo a felicidade e a educação dos filhos. Você pode crer que ao seu discurso e a sua imagem também vão contar bastante. Infelizmente, o excesso de zelo dos pais, que são super protetores, isso está se tornando uma complicação, pode complicar também o desenvolvimento dos pequenos, que crescem inseguros, com baixa autoestima. Você quer se policiar para não se tornar um desses pais helicópteros? Depois eu explico por que pais helicópteros. Então, preste atenção nas informações trazidas pelo psicoterapeuta, que já se tornou um dos nossos parceiros. Está sempre com a gente o nosso companheiro Léo Freiman. Léo, obrigado. Vai levantar, vai, Léo. Claro que levanta. Tudo bem? Bom, querido, você. Tudo ótimo, bom estar aqui com você. Obrigado. Camisa do Ricardo? Gosto, é azul. Brother. Sabe que outro dia eu estava vendo? Foi a camisa que eu usei na primeira vez que eu vim aqui. Então deu sorte. Deu sorte. Léo, meu velho, a criação das crianças hoje é muito diferente de antigamente. Né? Pelo menos o pessoal da minha geração e depois da minha geração também. Em muitos desses casos, a intromissão, que eu acho excessiva por parte dos pais no cotidiano dos filhos, pode ser prejudicial. O que os nossos futuros adultos podem desencadear em seus comportamentos, se assim for? Sabe o que a gente vê hoje no consultório? Ansiedade, porque a criança não aprende a esperar, o adolescente não sabe esperar. Um mundo imediatista desses, os pais forçando a barra. Tudo que eu quero eu tenho, não tenho que esperar para nada. No Zap Zap, a mãe já desesperada por ser ela mãe aceita ou não frustrar o filho para compensar uma culpa que não devia existir, depois a gente pode falar disso, esse mito da culpa que tem que existir. Já passa no Zap Zap, você quer comer filé parmegiana, você quer nhoque ou você quer arroz e feijão. Quer dizer, tem coisa que não cabe para o filho decidir. Tem coisas que os pais decidem, tem coisas que os filhos, tem coisas que não tem que negociar. Gera depressão. Por quê? Porque é uma pessoa que não vai ser grata a nada, é uma pessoa que não vai ir atrás de nada. Então, ela não sabe se frustrar. Além disso, Rony, é um crime a superproteção. Vou te explicar por quê. Existe no direito uma figura chamada perda do direito de chance. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema que não foi detectado pelos pais ou pela escola, chega lá na adolescência, cabe sim, já existe jurisprudência para isso, que os pais e ou a instituição escolar sejam acionadas. Por quê? Porque aquela criança não foi bem cuidada. Então ela teve uma deficiência que foi imposta por quem cuidou dela. Isso é a perda do direito de chance. A moralidade, a maturidade, a cidadania residem basicamente nessa área aqui do cérebro, a córtex pré-frontal, que é a área que a gente toma decisão, é a área em que cria o pensamento lógico, o freio dos impulsos, tanto que quando a gente vai fazer uma coisa errada, não faz isso, né? A gente esquece alguma coisa, ai meu Deus, onde é que estava? O menino quando está colando na prova, ele fica assim. É a área que cuida da tomada de decisões. E o cérebro é movido por uso e desuso. 3 meses treinando malabarismo, deixa o meu córtex, a área do cérebro que cuida de movimento, mais gordinha. Então, assim como eu treino músculo por uso, eu treino o cérebro por uso. Então, resumindo, um pai e uma mãe que superprotege o filho, ele está o quê? Distorcendo, criando uma deficiência no cérebro da criança. A arquitetura do cérebro da criança não cria o 4º andar, que é o andar do viragente. E fala... É que eu queria que você dissesse, que isso é praticamente um vício hoje, comportamental. Sim, isso, né? Isso. Dos pais helicópteros. Dos pais. O pai helicóptero, eu vou dizer, aqueles estão sempre sobrevoando os filhos, né? Estão sobrevoando. Por isso a gente chama de pai helicóptero. Como é que esses caras podem fazer, esses pais, para evitar que esses filhos, na verdade, sofram, se frustrem? Eles podem começar a se tornar menos egoístas. Eles podem começar a se tornar menos mimados, eles pais. Quantas vezes a gente vê no consultório, Rony, o pai dizendo assim, mas eu não aguento, meu filho não tem limite. É filho de quem? Quem ensinou a não ter limite? É teu filho. Claro. Porque é uma sacanagem o pai não criar um filho que se torne gente.
ele está prejudicando o futuro do filho, quem vai conviver com o filho, o futuro chefe. Já pensou você ser atendido num consultório por um médico mimado? E tem pai aí que compra o vestibular do filho de medicina. Quê? Compra vestibular de filho de medicina. E o filho sai bradando, meu pai comprou. Eu tenho amiga que dá aula em pós-graduação, Rony, para moleque de 25, 26 anos, garotão. E a professora de faculdade top, não vou dizer o nome, porque são várias, sim, recebe ligação da mãe. Por que meu filho foi reprovado? Por que eles não podem aceitar o trabalho do meu filho? Coitado. Quer dizer, o pai e a mãe, sabe o que precisa começar? Precisa ter vergonha na cara. E vergonha na cara é sinal de saúde mental. Se você fizer uma grande besteira, você vai ficar vermelho, não vai? Sim. Vamos dizer que eu goste desse vaso. Tá. Gostei, ninguém tá vendo, eu levo embora. Se eu não chegar em casa e me arrepender, não tiver um pouco de vergonha na cara, eu não posso me considerar gente, claro, cidadão. Claro. Né? Eu errei, eu desculpo, devolvo, amanhã eu mando pra cá. Tá bom. Ou seja, eu tirei algo que te pertence. Se eu não tiver vergonha na cara, isso significa que eu não tenho saúde mental. Então eu fico louco da vida com isso, porque o pai e a mãe, e tio e avó, que mima, tem que ter vergonha na cara. Correto. Porque está roubando do filho o direito de virar gente, tá, de virar um adulto seguro, de virar uma pessoa que responde pelas coisas. Mas tem um outro problema, as crianças, a convivência da criança com outras crianças tipo, também pode influenciar. Sem dúvida, sem dúvida. E você aí fica fora da tribo. Muito. Exato. Você fica fora da tribo. Aí que a escola precisa ajudar, e veja, a escola pode ajudar não só ao criar atividades lúdicas, recreativas e desafiadoras para a criança, como a escola também pode fazer um excelente papel, Rony, de educar os pais. Eu tenho feito em escolas e visto muitos colegas fazendo rodas de conversa entre pais. Por exemplo, a gente não vai gastar um tostão. Divide os pais em grupos. Um grupo vai discutir mesada, outro vai discutir limites, outro vai discutir liberdade, outro vai discutir uso de tecnologia. E os próprios pais vão trazer situações de problema, soluções e atividades ou comportamentos que não deram certo. No final alguém redige e os pais educam entre si. Nem sempre você precisa de uma terapia, de um coach externo. Às vezes sabe que um pai precisa chegar para o outro e falar, eu estou com essa dificuldade, como é que você resolveria? Uma educação entre iguais. E a escola pode ser um lugar para educar também o pai. Porque a escola não pode dizer assim, os pais não participam, o pai é um problema. Claro. Tem que educar, os pais estão perdidos hoje. Os pais, os homens precisam ir, porque a grande mentira é reunião de pais e mestres. Eu fui pai com guarda de filhos. Eu nunca vi um pai, a não ser eu mesmo. Então era reunião de mães e mestras. É verdade. Que nunca pais e mestras. É verdade. E eu acho que o pai precisa também frequentar essa reunião. Hoje começa a mudar. Hoje a gente já vê mais o homem moderno pais. Tem que fazer isso, senão vai dançar. Hoje começa, felizmente, a mudar, mas eu digo, é hora da escola realmente agir como parceira e entender que faz parte da sua missão orientar também a família, com textos, com atividades, com testes, porque as 3 coisas inegociáveis os pais às vezes não sabem. Quais são? Saúde. Então, o pai e a mãe têm condição intelectual, mental, de escolher o que a criança vai comer, de saber o quanto é importante escovar um dente, que ela precisa ter horário para dormir. Às vezes a criança não sabe, às vezes o adolescente fala, qual o problema? Amanhã eu acordo, mas não consegue ter atenção. Aí depois não adianta ir para o neurologista, para o psicólogo, tem déficit de atenção. Não, precisa de limite, precisa ter horário para dormir. 2, não se negocia educação. Não cabe a uma criança escolher a escola que ela vai estudar. O pai e a mãe têm que ir na escola, não a mais barata nem a mais perto, a que combina com os valores, a que tem um bom corpo docente, que tem uma boa estrutura, que tem pais que digam, olha, no final do processo, sai desta escola um cidadão, um ser humano preparado. É assim que você escolhe uma escola, não a que é perto, não a que é baratinha. Porque isso é o que? O comodismo do pai, que cria um problema de deficiência mental, emocional, atitudinal para o filho. Correto. E a terceira coisa que não se negocia é respeito. Teu filho xingou tua mulher, queridão, você vai pro teu quarto, acabou o direito de jantar. Mas coitado, filho, coitado não, coitado se você não fizer esse tipo de coisa. Filho não tem que gritar, não cumpriu o combinado, tem que ter uma consequência. Consequência não é tapa e nem castigo. É, filho, qual era o nosso combinado? Então tá bom, quando a gente não cumpre o combinado, o que você vai fazer para repor? Filho tem que ajudar a tirar a mesa
filho tem que arrumar o próprio quarto. Essa coisa de ficar pondo roupinha dentro de um guarda-roupa, você está criando um filho folgado, adolescente mimado, adulto desempregado, sociedade estragada. Não compensa. Aprendeu? Eu acho que aprendeu. Léo, obrigado mais uma vez. Léo Freiman, nosso parceiro, quando o assunto é exatamente esse. Ou seja, você não precisa sair por aí dizendo que eu sou um grande pai, eu sou uma grande... Você não é. Ele acabou de explicar exatamente porque um psicoterapeuta tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui. Obrigado de coração. Foi um prazer. Te agradeço. Vale, eu vou compartilhar com você uma frase que eu deixo muito para meus pacientes. Sim. A distância entre o sonho e a conquista, ela se chama atitude. Então, que os pais e mães que estão nos ouvindo pensem, você sonha com uma família de bem? Então tenha uma atitude que conduza a isso. Obrigado, querido. Obrigado.